escolheram um dos pontos de encontro antes do furacão atingir aquela região, mas sentados no ginásio de uma escola, foi provido um telão, e assistindo às imagens do helicóptero, imagine o que ele sentiu no seu coração quando conseguiu reconhecer, no meio da água do mar que subiu avassaladora, os restos da sua casa. Então ele se lembrou de cada coisa que tinha dentro de casa que não deu tempo de tirar. Se lembrou do quanto investiram para comprar uma televisão grande. Se lembrou daquela geladeira da qual se sentiu tão orgulhoso, dos eletrodomésticos tão bons. Imaginou aquele colchão todo especial, super confortável, com molas e tudo mais, e o quanto aquele colchão era promissor de ser bom, e era bom, mas onde estava o colchão agora? Lembrou do carro, tantas prestações. Lembrou do computador, lembrou dos filmes, dos livros. Tudo foi embora. De um dia para o outro, tudo foi embora. Subitamente, inesperadamente, uma tragédia sem aviso. Foi o que aconteceu com os crentes que moravam na cidade de Jerusalém. Estevão foi morto de maneira violentíssima e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria. Como algo assim como o que eu descrevi, súbito. Você reparou que o texto diz que foi naquele dia. Mataram Estevão, saíram dali unidos, reunidos, para dar contra os crentes. Eu não sei se você consegue sentir a intensidade das palavras que Lucas escreveu neste texto. O verso 1 diz: fez-se uma grande perseguição. A mesma palavra que era usada para descrever a caça dos animais. A mesma palavra que era usada para descrever a caça dos animais. Os crentes estavam sendo caçados pelos seus inimigos. Será que a gente consegue imaginar isso, meus amados? A fúria, o ódio dos inimigos da nossa fé. Observe a palavra seguinte: os que foram dispersos, ainda no verso 1, diz que eles foram espalhados, como o papel picado que se joga no vento. Verso número 3 diz que Saulo assolava a igreja, maltratar, desonrar, humilhar, devastar, injuriar. Saulo arrastava os crentes, e a palavra é essa mesmo, é de amarrá-los e puxá-los, partes do corpo no chão, a outra parte pendurada. Verso 3 ainda: os encerravam na prisão. Eram tratados como gente perigosa, porque por causa da sua fé em Jesus. Tudo isso aconteceu com esses crentes. Mas, irmãos, eu lhes pergunto, por causa disso, será que eles estavam fora do amor de Deus? Será que Deus deixou de amá-los? Não? Será que eles estavam fora do cuidado de Deus? Será que eles estavam fora dos planos de Deus? Nós sabemos que não. Foi um furacão, um tsunami, uma avalanche de violência que deu contra eles. Mas nós sabemos que eles não estavam fora do amor de Deus, não estavam fora do cuidado de Deus, não estavam fora dos planos de Deus, nem eles, nem nós. Talvez nos pareça difícil, meus amados irmãos, acreditar nisso, quando algo nos assalta de modo inesperado. Mas escute, Deus comprova as reviravoltas da vida. Deus controla as reviravoltas da vida.
Deus controla um ataque de violência incomparável. Deus controla. Deus controla o furacão. Deus controla a enchente. Deus controla a doença. Deus controla o desemprego. Deus controla a solidão. Deus controla as enfermidades. Deus controla as decepções. Deus controla as decisões. Todos estes são momentos da vida, mas em nenhum destes momentos Deus perdeu o controle. Deus deixou de ser Deus e nem deixou Deus de cuidar dos crentes. Eu queria que você memorizasse esse texto. Se ainda não o memorizou, memorize. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos, capítulo 8, verso 29 e verso 30. Quando diz, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, quantas das coisas da vida estão ali contidas? Ora, todas. Inclusive o ataque de Saulo contra os crentes. Inclusive as reviravoltas da vida que talvez tenhamos de atravessar. Tudo está no controle de Deus. E tudo é usado por Deus para a glória do seu nome, para a nossa santificação e para o nosso bem. Porque Romanos 8, 28 é continuado pelo verso 29, que diz que fomos predestinados para serem conformes à imagem do Filho de Deus. Semelhança que Deus nos dá pelas provações que atravessamos. A doutrina da soberania de Deus é uma doutrina gloriosa, que sem dúvida, vez por outra, nos deixa com nós na cabeça. Porque como é possível nós nos indagarmos? O que pensa Deus? Como pode Deus permitir isto? Como pode ser que o plano de Deus contemple este ou aquele outro acontecimento que nos parece misterioso e incompreensível? Sim, a doutrina da soberania pode dar um nó na nossa cabeça, mas sempre traz paz ao nosso coração. Sempre. E em parte eu acredito que ela dá um nó na nossa cabeça, porque talvez ainda não tenhamos compreendido exatamente a relação entre Deus e nós. Não é Ele que presta contas para nós. Em nossa finita compreensão, amados irmãos, não cabem os pensamentos infinitos de Deus. Nós que vivemos 2000 anos depois, temos muito grande facilidade, porque o livro dos Atos nos é dado com 20 capítulos a mais do que somente este da perseguição, e sabemos o que Deus estava fazendo. Deus começou um novo tempo na história e usou o sofrimento para fazê-lo, mas fez. Deus espalhou o Evangelho pelo mundo inteiro, usando da perseguição para fazê-lo, mas fez. As palavras de Jesus em Atos 1:8, onde ele falou Judéia e Samaria e até os confins da terra, começaram a se cumprir efetivamente por meio das prisões, por meio do arrastamento, por meio da assolação. Então nós que vivemos tantos anos depois, nós que temos os capítulos seguintes da história, sabemos que Saulo, que era um instrumento de Satanás no capítulo 8, vai encontrar-se com Cristo no capítulo 9, mas aqueles irmãos não sabiam disso, não sabiam, assim como nós, meus amados e queridos irmãos, não sabemos o que é que Deus está fazendo na nossa vida hoje, se atravessamos alguma dificuldade. Eu já prego há alguns anos, amados irmãos. Há 13 anos eu prego regularmente. Comecei a pregar aos 15
15 anos. Eu tinha sua idade, sabe, quando comecei a pregar. Deixa eu botar para pregar aqui um dia desse. Vai que Deus chama, né, gente? Eu já prego há 13 anos. E eu sei que quando nós nos assentamos no banco da igreja, o nosso rosto é sempre sereno. O coração só Deus conhece. Talvez nós estejamos a olhar para o que estamos vivendo hoje, indagando e sem entender por que é que Deus permite que estejamos a passar por esta ou aquela dúvida, dificuldade, necessidade, enfermidade, provação. Ouça esta palavra. Deus controla todas as reviravoltas da vida. E Deus consegue fazer com que elas sejam suas servas na construção da sua vontade, por nós e por meio de nós. Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, ele disse: não, Senhor, os meus pés tu não lavarás. Ele disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tem partes comigo. Então ele disse logo em seguida: então não são os pés, Senhor, mas as mãos e a cabeça. Jesus disse a ele, como eu gosto deste verso: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o compreenderás depois. Você ouviu as palavras de Jesus? João capítulo 13, verso número 7. O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Um dos hinos que eu aprendi a cantar quando eu era novo convertido, talvez não seja conhecido dos irmãos, porque não é um cantor cristão. Nós tínhamos uma amiga que era adventista, e ela tentou me levar para o adventismo do sétimo dia. Não consegui, mas ela tentou. E ela me presenteou com uma cópia do Hinário Adventista, e isso foi um bom presente. Um dos hinos do Hinário Adventista diz: não sei por que ao meu redor eu vejo tanto dissabor, não posso ver porque há dor, mas um dia eu saberei. Um dia o Salvador virá. Um dia ele esclarecerá. Então da dor me livrará. Um dia eu hei de compreender. O que nos amedronta da vida? Estará fora do controle de Deus? O que nos perturba? Será que estaremos nós fora do cuidado de Deus ou dos planos de Deus? Seguramente não, meus amados irmãos. Mas afirmo também que aquilo que aqueles irmãos perseguidos tiveram em si para atravessar tal período de provação, também nós podemos disso dispor. Eles resistiram somente pela sua fé. Não sabiam nada que viria depois. Desconheciam o futuro tal qual nós o desconhecemos. Resistiram, persistiram pela fé de que o Senhor Deus é soberano. Veio a chuva, disse Jesus, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Você se lembra? Me perdoe usar um exemplo assim, tão simplório, mas você se lembra dos 3 porquinhos? A casa de um, ele gostava pouco do serviço. A casa de um era de palha. A casa do outro, que também não gostava muito de serviço, era de madeira, era o palito. Um pouquinho chamado palito, a ironia já começa ali, né? A casa do terceiro, no entanto, era de tijolos, de cimento, pedra, muito bem construída. Perdoe-me usar esses exemplos novamente, mas foi somente o sopro do lobo que mostrou do que cada
a casa era dele. Não foi assim a história? Permita-me relacionar essa história com o texto que li as palavras de Jesus. Aqueles edificados sobre a rocha hão de suportar a chuva, o transbordamento dos rios e o sopro violento dos ventos, e não cairão. Não cairão, porque estão edificados sobre a rocha que é Cristo. Havia um texto no livro dos Provérbios que me trazia muito grande dificuldade. 24:10, onde diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque é pouca a tua força. E esse texto me parece extremamente óbvio, porque é óbvio que se eu sou fraco, eu não terei força. Mas compreendo, à luz de um texto adiante escrito na Escritura, quando a Bíblia diz a respeito de nós que somos salvos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Conheço crentes, amados irmãos, que têm passado por provações tão grandes e têm feito delas somente o combustível para que a chama de sua fé brilhe e arda com maior intensidade. E conheço outros que abandonam os caminhos do Senhor por causa de tão pouco. Conheço outros que relegam as coisas de Deus ao segundo, terceiro e último lugar de suas vidas por tão pouco. Uns fazem uso da provação para edificar-se em Cristo e outros se desmoronam. Deus não somente controla as reviravoltas da vida, Deus controla o impacto delas sobre nós. Todos foram dispersos pelas terras de Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Não é interessante isso do plano de Deus? Porque os inimigos da fé cristã iriam atacar primeiro que tudo os apóstolos, não é verdade? Se você quer desmanchar o grupo, desmanche o líder, desmorone o líder, mate o líder. Quem deveria ter sido o alvo preferencial? Os apóstolos, mas não foram. Deus estava. Os crentes foram espalhados, é verdade. Os apóstolos ficaram. O que na economia? O que é isso no pensamento de Deus? Queria Deus que aqueles irmãos que passaram a entrar o resto das suas vidas em perseguição, nunca mais a vida deles voltou ao que era antes. Nunca mais entraram na porta de uma casa que pudessem chamar de sua. Nunca mais voltaram a viver vidas comuns e simples e aquietadas como antes suas vidas tinham sido. Nunca mais. Deus queria que eles crescessem. Deus queria que eles crescessem na sua fé. Deus queria que eles crescessem pelo serviço ao Senhor. Deus queria que eles crescessem no seu valor no reino de Deus. Aqueles irmãos que foram espalhados naquele dia como papel jogado no vento, é isso que a palavra dispersos aqui significa. Foi para eles que foram escritas as preciosas 5 preciosas cartas do Novo Testamento: Tiago, Hebreus, 1 de Pedro, 2 de Pedro e Lucas. O seu Novo Testamento seria significativamente menor. A sua Bíblia seria menor. Não fosse a provação que aqueles irmãos atravessaram. Deus os espalhou primeiro. Deus trouxe sobre eles tamanho revés. Primeira doença, para depois a cura. Primeiro o mal, para depois o remédio. Primeiro a necessidade, para depois a provisão. Conseguimos enxergar isso, meus amados irmãos? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Texto impressionante. Capítulo 1, versos de 1 a 4. É Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 4.
Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, às 12 tribos que andam dispersas, para quem a carta foi escrita, para os crentes dispersos. Saúde. 2. Meus irmãos, ouça isso, meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentarmos várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago 1, verso número 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago capítulo 5, verso 7 até o número 12. 5, 7 a 12, Tiago. Sede, pois, irmãos, pacientes. Até quando? Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Glória a Deus. Mais adiante, o verso 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Engraçado que nós imaginamos que são felizes os que não sofrem. Nós imaginamos que são afortunados aqueles que são privados de passar pela minha dificuldade. Mas o texto diz: temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Leia comigo no final deste texto. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Eu não entendo que alguns irmãos acham que a carta de Tiago é uma carta dura, uma carta cheia de repreensões, é uma carta cheia de conforto. Isso ela é. Uma carta que foi escrita para estas vítimas desta violência e dessa dispersão, cheia de conforto. Tende alegria ao enfrentar as tentações. Bem-aventurado que suporta a tentação, porque receberá a coroa da vida que o Senhor tem prometido. Ele diz mais adiante: seja paciente até a vinda do Senhor, porque a vinda do Senhor se aproxima. Bem-aventurados os que sofreram. O Senhor é muito misericordioso e piedoso. A carta de Tiago foi escrita para os dispersos. Nós somente temos esta carta em nosso Novo Testamento por causa daquela violenta perseguição. O tesouro de conforto que ela incrusta serve para nós. O tesouro de bênção que ela traz foi designado por Deus para aqueles que primeiro sofreram, mas para nós que neste mundo ainda sofremos. A carta aos Hebreus tem o mesmo tom. Capítulo 10, o texto já foi lido, o Shelter leu na direção do culto, mas é um texto impressionante. Capítulo 10, verso 32: lembrai-vos dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grandes aflições, feitos espetáculo com vitupérios e tribulações. Verso 34: com alegria recebestes o roubo dos vossos bens. Como ser roubado com alegria? Sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Como eu gosto desse verso 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá
não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. O incrédulo, vez por outra, se mistura no meio da igreja, mas dura pouco. Vem e vai. É como uma estrela cadente. Eu já disse isso para os irmãos. Quando passa nos céus, atrai o olhar de todos. Mas estrela cadente tem nome de estrela, mas não é estrela. Estrela cadente parece estrela, mas não é estrela. E enquanto nos distrai, está se autodestruindo. E some. E cadê? Já foi. Os salvos somos como as estrelas verdadeiras. Como está na carta aos Filipenses, capítulo 2, estrelas do mundo, fixas, firmes, constantes, inabaláveis no Senhor. Deus não somente está no controle das reviravoltas da vida, Deus sabe o impacto que elas nos trazem. Deus sabe que nós sofremos ao passar por elas. Deus sabe que nós precisamos de conforto ao passar pelas reviravoltas da vida. Mas Jesus falou: não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. Não estamos sós. Deus sabe que precisamos de conforto. Deus sabe que precisamos de esperança. Então Deus nos dá uma palavra na sua palavra: ser forte e tem bom ânimo. Quando penso na vida cristã, meus queridos irmãos, eu encontro uma expressão minha, não sei se boa, mas que fala no meu coração. Não importa o que estejamos a passar, não importa qual seja a provação que estejamos a enfrentar, se somos de Cristo, os nossos pés estão sempre em terra firme. Os nossos pés estão sempre em terra firme. Será que nós conseguimos imaginar o quanto aqueles irmãos sofreram? O amado Estevão, diácono amado, irmão querido da igreja, ajudador de todos, foi morto e a igreja não pôde nem sequer fazer o seu sepultamento. Foram outros que o sepultaram. Subitamente, alguém arromba a porta da sua casa e te prende por ser um crente, e te arrasta por ser um crente, e defama e calunia e te faz todo tipo de mal, de violência. Mas o texto não diz que eles fugiam, o texto diz que eles iam. Vou chegar lá. Subitamente, no susto, a fé lhes dizia: Deus continua assentado num alto e sublime trono. O dia que você abrir o envelope e o diagnóstico for trágico para você, lembre-se que o Senhor está num alto e sublime trono. Que Ele é o dono da saúde e Ele é o dono da doença. Lembre que a doença é uma serva dos planos de Deus. Que a tragédia é uma serva dos planos de Deus.
cartas eles receberam de Deus. Tiago e Hebreus. Se você tinha dúvida que era para eles, o nome da carta é Hebreus. 1 de Pedro, abra comigo, na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Pedro ouviu algumas palavras de Jesus muito difíceis. Pedro ouviu de Jesus assim: e tu, quando te converteres, vai e fortalece os teus irmãos. Jesus não falou isso com mais ninguém, falou isso somente com Pedro. Somente para Pedro, Jesus perguntou assim: tu me amas? Senhor, eu te amo. Tu me amas? Senhor, eu te amo. Tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Somente com Pedro. Capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Depois consulte os mapas no final da sua Bíblia e veja que nós estamos falando de distâncias superiores a 1.500, 2.000 quilômetros de onde eles antes estavam. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu vou seguir adiante um pouquinho a leitura do verso 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco, contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. São palavras de conforto para a gente que estava sofrendo. Mas o conforto do mundo é dar um tapinha no ombro e dizer: vai passar. O conforto do mundo é dizer, dar um tapinha no ombro e dizer: vai ficar tudo bem. O conforto de Cristo é nos dizer que até mesmo aquela dificuldade, passe ela ou não, é um instrumento dele para nós, para o nosso bem, porque ele nos ama. O conforto de Cristo é que estejamos nós a atravessar o vale que for, a sofrer, quanto estejamos a sofrer. Ele é o dono, o Senhor, que está no alto e sublime trono, a quem não havendo visto amar, e em quem não vendo agora, mas crendo, vos alegrais, ainda que seja necessário que por um pouco de tempo sejais conquistados por muitas tentações. É assim, e não de outra forma, que um crente vê a vida. É assim, e não de outra forma, que um salvo encara o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tiago, Hebreus, 1 de Pedro, 2 de Pedro, eu não vou ler o texto, você o conhece. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é um ganho para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 de Pedro 3, verso 10, mas o dia do Senhor virá. Você não diz amém? Amém. O dia do Senhor virá.
como ladrão de noite, no dia do Senhor virá. Pedro ouviu: quando te converteres, vai e fortalece os teus irmãos. Fortaleceu, fortalece-nos com palavras tais como essa. Pedro que ouviu: tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, apacentou e nos apacenta a nós também. Não somente Deus está no controle das reviravoltas da vida, Deus sabe que nós sofremos nelas, e Deus nos deixou promessas e confortos preciosos, inigualáveis na sua palavra, para que não nos desesperemos, mas antes nos firmemos enquanto atravessamos tais lutas. Foram dispersos, os apóstolos ficaram para que crescessem em sua fé, para que recebessem essas cartas, pelas quais nós também crescemos e nós também somos abençoados. A última das 5 cartas para eles dirigidas foi a carta de Judas. E Judas, você sabe disso, era meio irmão de Jesus, filho de Maria e José, foi criado com Jesus naquela casa simples em Nazaré, viu Jesus crescer e tornar-se homem e a sua identidade como Salvador, mas não cria. Estava com cordas na mão quando disseram a Jesus: teus irmãos estão vindo amarrar-te e levar-te. Converteu-se somente depois do dia da ressurreição. Sim. Mas ouça as palavras que ele escreveu, carta de Judas, verso 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Verso 24: àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, o único Deus sábio e Salvador, seja glória e majestade, domínio e poder agora e para todos sempre. Amém. Veja, Deus governou sobre a provação. Deus proveu graça para todo o sofrimento que a provação trouxe. Mas você sabe qual é o propósito de Deus ao te dar inconforto nas lutas que você atravessa? E você me dirá: olha, pastor, é óbvio, confortável. Mas não, com toda certeza não. O propósito de Deus é mais amplo que isso. Bendito seja o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, que nos consola em toda a nossa tribulação. Como queríamos que tivesse um ponto final ali, para que a consolação de Deus fosse nossa, somente nossa e de mais ninguém. Deus nos consola em toda a nossa tribulação, mas o texto diz: para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então Deus permite as lutas para a minha santificação. Deus sabe que as lutas me fazem sofrer, e Ele me provê conforto nas suas promessas, mas o conforto não é para mim, ou não é somente para mim, é para que eu possa dizer àqueles outros que estiverem atravessando a mesma luta: creia no Senhor. O que Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. Lembre-se das promessas. Como queríamos ser consumidores do conforto divino, mas não somos. Somos repassadores. Recebemos e passamos adiante. Recebemos e passamos adiante. A Terra Santa tem 2 mares. Os irmãos já me ouviram falar disso. A Terra Santa tem 2 mares. Um de águas frescas, um muito bom, cheio de peixes, um maravilhoso chamado Mar da Galileia, que recebe água das montanhas de Golã e dos rios subterrâneos, mas cede a sua água ao Rio Jordão. Onde morre o Rio Jordão? No Mar Morto, que só recebe e nunca dá, e é por isso que é morto. Não há vida, não há peixes. A única coisa que há no Mar Morto é algum turismo
onde vão te cobrar lá uns $40 para tirar uma foto sua sentada na água. É uma água tão grossa que dá para você sentar nela assim. O mar é vivo porque recebe e passa adiante. O outro é morto porque só recebe. Conhecemos pessoas assim? Conhecemos? Que não sejamos iguais a elas. Deus controla as lutas pelas quais você passa. Deus sabe que as lutas te fazem sofrer, mas Ele te provê de consolação e de conforto. Não só para você. Não só para você, mas para a bênção de todo o povo de Deus. Eu volto ao meu texto em Atos capítulo 8. Uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. 13. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Esse texto é praticamente uma grande ironia. Você sabia disso? Esse texto é uma grande ironia da Bíblia. Vou explicar. Seria possível que Saulo matasse um crente que Deus já não queria levar para a glória? Seria possível? Seria possível que Saulo matasse um crente que não estivesse indo para a glória na hora exata que Deus determinou que aquele crente fosse para a glória? Não. Seria possível que Saulo matasse um crente sem ver, enquanto o matava, o mesmo brilho nos olhos que viu nos olhos de Estevão, dos que morriam para Cristo e contemplavam a glória diante? Não. Seria possível que ele encarcerasse alguém que Deus não desse conforto naquela provação? Seria possível? Seria possível que ele fizesse algo que surpreendesse Deus e que Deus falasse: poxa vida, eu não pensei nisso. Seria possível isso? Não. Seria possível, meus amados irmãos, que Paulo fizesse algo fora do plano do Senhor? Não. Por incrível que pareça, não. Seu ódio todo dirigido contra o povo de Deus. E Deus fazendo de Saulo um servo da sua vontade e do seu plano e um instrumento do seu querer. Terceira lição dessa manhã é que Deus não somente está no controle das reviravoltas da vida, do sofrimento que elas nos trazem, mas Deus está no controle até daqueles que nos fazem mal e até do mal que eles nos fazem. Não é irônico que Saulo se tornaria Paulo, o apóstolo? E quando Ananias foi orar por ele, Jesus falou: eu mostrarei a ele o quanto importa sofrer por amor do meu nome. É irônico, permita-me expressar assim, que em Gálatas 1:23 esteja escrito: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. E eu digo que é irônico porque a Bíblia me dá espaço para dizer, porque lá no Salmo 2 diz que enquanto os homens fervem de ódio aqui, aquele que habita no céu se ri, e o Senhor zomba deles. Não, meus amados, nós cremos que Deus é soberano. Nós cremos que aquelas ações que nos fazem ficar entristecidos e pensar nelas tanto tempo, e alguns de nós talvez tenhamos aí em nossa mente anos da vida pensando por que alguém fez isso ou disse aquilo. Nada. Ninguém pode agir diferente daquilo que Deus tem para nós. A doutrina da soberania é difícil de entender. Há ocasiões em que ela dá um nó na nossa cabeça, mas todos os dias ela traz paz ao nosso coração. E você diz sempre: os meus pés estão sempre em terra. Eu comprei um livro outro dia. Eu não sei se eu vou ter tempo nessa vida de ler esse livro. Charles Spurgeon dizia que havia 3 grandes livros do mundo: a Bíblia Sagrada,
O Peregrino, de John Bunyan, e O Cristão em Sua Armadura Completa, de William Gurdon. E foi esse livro que eu comprei. O Cristão em Sua Armadura Completa, de William Gurdon. 1.800 páginas. Um estudo da armadura de Deus em Efésios capítulo 6, versos 10 a 18. Eu ainda não passei da introdução, para minha vergonha. Mas, a cada linha que a gente lê, você encontra uma bênção preciosa. William Gurdon, na introdução do livro, no primeiro parágrafo, já me deu um diamante que eu memorizei e guardei no coração. Porque descrevendo as condições em que o apóstolo Paulo estava encarcerado, condições obviamente subhumanas e desumanas e vergonhosas, Paulo, ele escreveu o seguinte: Paulo era prisioneiro de Nero, mas Nero era muito mais prisioneiro de Deus. Vou dizer de novo, eu sei que os irmãos gostam de anotar essas frases. Paulo era prisioneiro de Nero, mas Nero era muito mais prisioneiro de Deus. Os seus pés, se você é um salvo, estão sempre em terra firme. Glória a Deus. Verso 4 do capítulo 8. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Quero falar sobre isso rapidamente, irmãos, e dizer que os crentes reagiram ao golpe da mesma forma como nós devemos reagir às lutas da nossa vida. O texto nos diz que eles iam e não que eles fugiam. O texto nos diz que eles iam. Ativa é a voz, é o modo do verbo. É algo pronto, não um plano B. O texto diz que eles iam, não que eles se escondiam. O texto diz que eles iam. Vítimas de injustiça e maldade não permitiam que isso abalasse a sua fé, nem a sua essência, nem o seu propósito de vida. A maldade que nos cerca não muda aquilo que está dentro de nós. A maldade que nos cerca não muda o que está dentro de nós. Onde se acha o ouro, meus amados irmãos, aqui em Minas Gerais, que há tanto ainda? No fundo da rocha, né? Ali se acha o ouro. Cercado de rocha, continua sendo ouro. Não perde o seu valor. Faz com que se invista uma tonelada de dinheiro para poder escapar. Existe maldade ao seu redor, mas ela não muda o que está dentro de você. Não muda. Não muda. Pode revelar, mas não muda. Como nós reagimos ao sofrimento? Como nós reagimos ao sofrimento, meus amados irmãos? Eu observo o comportamento das pessoas com as suas cicatrizes. Você tem alguma cicatriz? Sim. Eu já observei 3 diferentes comportamentos humanos em relação às cicatrizes. Eu já percebi que há pessoas que gostam de mostrá-las. Talvez para serem vistas como fortes, para poder contar a história daquilo que atravessaram. Eu já vi pessoas que mostram as suas cicatrizes. Eu já vi pessoas que mantêm as suas cicatrizes para continuar recebendo dó dos outros e compaixão, talvez. Eu já vi pessoas que escondem as suas cicatrizes com vergonhas, como se fossem boas demais para serem feridas. O que é que nós faremos com as nossas cicatrizes? Nós as portaremos enquanto o Senhor as faça sarar. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas dores.
eles iam, os dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. O verbo grego é evangelizando. Iam sem falar de si, sem reclamar da vida, sem se amargurar, sem fazer a lista dos seus sofrimentos. Iam falando de Cristo, porque continuava valendo a pena ser de Jesus, apesar de tudo que tinha acontecido. Apesar de tudo, de terem perdido sua família, sua casa, seu emprego, sua condição de vida, continuava valendo a pena ser de Jesus. E apesar de todo o sofrimento e luta que nós atravessamos, continua valendo a pena ser de Jesus. Eu concluo. O relógio me manda. Encontrei nas minhas leituras a letra de um hino em inglês. O título é muito interessante. Dessas poesias muito inspiradas. O título do hino é Nada, Aleluia. Escute a letra do hino. O que pode separar minha alma do Deus que me deu a salvação e que escreveu o meu nome no livro do céu? Nada, aleluia. O Deus que nos libertou também é o Deus que ordenou a nossa vitória. O que poderá, portanto, nos vencer? Nada, aleluia. Enfrentamos a morte em nome de Deus a cada dia, e a morte não pode nos tirar do seu caminho. Que todo o povo de perdão. Enfrentamos a morte todo dia. O que poderia nos tirar do seu caminho? Que todo o povo de Deus responda: nada, aleluia, aleluia e amém. A lição desta manhã, meus irmãos, é que devemos estar prontos a sofrer por Cristo. Que devemos olhar para as reviravoltas da vida com o rosto de anjo. Que devemos deixar Deus transformar a nossa dor em fonte de bênçãos. Que devemos ir sofrendo, mas ir anunciando a palavra. Vamos? Obrigado, Senhor, pelo culto desta manhã, pela palavra que preparaste para nós. Que o Santo Espírito continue a trabalhar em nosso coração e a completar estas verdades. Envia-nos agora para a nossa casa, debaixo da tua bênção, da tua graça, do teu favor. Nós rogamos em nome do Senhor Jesus e para a glória dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu